dia! Bom dia, grupo Adoração, grupo do Coração de Deus, a menina dos olhos do Pai. Bom dia a todos os grupos parceiros, a todos os missionários da palavra Amanhecer com Jesus da Rita Bittencourt. É com muito carinho que nessa madrugada o Senhor nos dá uma palavra vinda do trono de Deus, aonde eu e você já fizemos e às vezes ainda cometemos o mesmo erro. E o tema da palavra é consequências da precipitação. O texto base da palavra está em Provérbios 19:2, que diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. E na nossa caminhada cristã, às vezes a gente se acha meio perdido, em meio a tanta circunstância desfavorável, e refletimos muito pouco. Às vezes a gente não pergunta o porquê aquilo que está acontecendo na nossa vida. E eu mesma, através disso, por experiência que eu tive e também de outras pessoas que me cercam, a consequência que isso traz para o futuro de uma pessoa e até de uma nação é o que o Senhor me trouxe, esta palavra. Porque uma precipitação de uma autoridade espiritual, um presidente, um governador, um pai de família, um profeta de Deus, um servo do Senhor. E essa precipitação, quando nós nos precipitamos, essa atitude impede as bênçãos de Deus em nossas vidas. Elas tardam, elas adiam as bênçãos. É a palavra precipitação. Quer dizer, eu tentei dar um empurrãozinho, mas não funcionou. A palavra precipitação significa ato ou efeito de precipitar, pressa irrefletida, sendo que precipitado é aquele que não reflete, apressado, que procede sem refletir. Mas o mais interessante nisso é uma definição de que precipitar, que é lançar ou arrojar de lugar elevado em precipício, ou se arrastar a aventuras e perigos. Muitos cristãos hoje vivem essa situação, embora desejam verdadeiramente a Deus e as suas promessas, mas continuamente precipitam-se em suas atitudes. E aquilo que estava muito perto de acontecer, de se realizar, torna-se novamente distante. E o que poderia ser um mar de rosas acaba sendo um lamaçal de inferno. Isso porque tomaram atitudes precipitadas em suas vidas. E a consequência disso, sonhos viram pesadelos. Planos e promessas de Deus são jogados por terra
em poucos segundos. A palavra de Deus diz: não é bom proceder sem refletir, mas diz também: maior esperança há para o insensato do que ao precipitado. Muitas vezes Deus desconsidera a insensatez, mas não a pessoa precipitada. Isso está em Provérbios 19:2 e Provérbios 29:20. Não é bom proceder sem refletir, mas também que maior esperança há para o insensato do que para o precipitado. Resumindo, poderíamos dizer que há mais esperança para quem não sabe do que aquele que sabe, mas se apressa em agir sem refletir. Muitos de nós queremos dar um empurrãozinho para que Deus faça as coisas acontecerem. E acabamos sendo empurrados precipício abaixo. Aliás, como eu disse lá em cima, a origem de precipitar vem de precipício. Um exemplo muito claro de Abraão, ele reivindica um descendente a Deus como herdeiro, né? E ele seria o filho da promessa. Mas nós vemos que houve precipitação da parte da mulher. Sarai, ela pegou a egípcia e mandou que tivesse um filho com o marido. E aí as consequências. Vimos que isso resultou hoje entre palestinos, muçulmanos e israelenses. Essa é uma herança da desobediência e precipitação. Vemos aqui mais uma vez o empurrãozinho que deram diante da promessa do próprio Deus. Deus nunca disse: toma a tua serva e terás herdeiro. Deus disse: aquele que é gerado de ti será o teu herdeiro. Ou seja, dele com Sara. E a gente vê muito cristão, às vezes até nos pegamos também, interpretando erroneamente as promessas de Deus para a nossa vida. E aí, como resultado disso, vem as frustrações. Talvez na hora que a gente faça, não. Mas lá na frente, a gente vai entender. Por que da frustração? Outras pessoas, por serem precipitadas, acabam fazendo o pior. Acabam dizendo profeticamente aquilo que Deus não disse. E acabam se decepcionando com o próprio Deus. Quantas pessoas eu vejo dizendo: mas Deus falou, Deus prometeu? Eu mesma, dessa forma, me sinto aliviada. Essa palavra, ela me faz refletir algumas atitudes precipitadas na minha vida. Como eu já tinha dito, a precipitação quase sempre traz como resultado a frustração. Quando Salomão recebeu sabedoria que havia pedido para Deus, o próprio Senhor deu o condicional da bênção, que era: se andares nos meus caminhos e guardares os meus mandamentos, também prolongarei os teus dias. Salomão, ele conhecia, era conhecedor disso. E mais, por dentre os 3.000 provérbios que ele mesmo escreveu, um especial dizia assim: filho meu,
Se os pecados querem seduzir-te, não consintais. Não desperdice teu tempo bebendo água, outras águas. Se dentro de Israel você puder achar águas bem mais cristalinas, diria o Senhor. Salomão sabia de tudo, mas vemos claramente na própria vida dele que há uma grande diferença entre saber e fazer. Ele sabia, mas não fazia. Não fez. Pecou, né? E nós? Quando nós nos precipitamos pelo desejo das nossas almas, mesmo conhecendo a vontade de Deus, nunca admitimos quando nos precipitamos. Você já percebeu uma pessoa precipitada? Ela não gosta de admitir o pecado da precipitação. E ela sempre quer colocar a culpa em outra pessoa. Sempre. É por isso que quando você ora por alguém, quando você ministra a vida de alguém, você nunca deve dar direção. Você deve dar as opções dentro, alicerçado na palavra de Deus, para que a pessoa decida. E não você dar direção e mandar ela tomar um comando. Porque se acertar, ela vai dizer que o mérito é dela. Mas se errar, a culpa é toda sua. Porque é muito simples colocarmos a culpa em outras pessoas. Não, mas eu fiz por causa do fulano, ciclano e sabe? Indução não te leva a pecar. A pessoa tentar te induzir, te conduzir, te influenciar, não pode te levar a pecar. Mas a tua vontade, que é o teu poder de escolha, sim. Esse te faz pecar. E foi isso que fez com que Deus se irasse contra os homens que se precipitaram. Isso traz a ira de Deus. Mas também muitas vezes somos movidos a nos precipitar pelo desejo das nossas almas, mesmo conhecendo a vontade de Deus. E existe remédio contra a precipitação? Claro que existe. O Espírito Santo de Deus. Ele sempre nos ajuda a encontrar resposta, não pela lei, mas pela graça de Cristo. Ou seja, pelo favor e Espírito Santo derramado nas tábuas de carne do nosso coração. Isso está lá em 2 Coríntios 3:3. Isso não quer dizer que não se sujeitariam à palavra, não se submeteram a ela e nem perseveraram no seu coração. Tiago diz que não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes. E esse é o problema de muitas pessoas. Ouvem, mas não praticam. Não devemos, de forma alguma, andar precipitados, pois quando nos precipitamos em agir em várias áreas, estamos colocando Deus à prova sobre as suas promessas em nossas vidas. E qual é o desejo de Deus? Que nós possamos confiar nele. Enfim, saiba que Deus tem promessa para você. Só que a precipitação pode tirá-la, como foi com Esaú.
Ele vendeu a bênção, as promessas de Deus, da primogenitura, por um prato de lentilha. Deus não deseja isso, nem para mim e nem para a tua vida. Mas cabe a você confiar nas promessas e esperar o tempo de Deus. Esperar o tempo de Deus. Não perca as promessas. Você está perto dela. Elas vão se concretizar. O pecado da precipitação retarda e muitas vezes destrói as promessas. Isso é a palavra de Deus que fala. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Isso está em Eclesiastes 8, de 3 a 5. Eu sei que Deus está falando com muitos nesse momento, além de estar falando comigo também. Eu sei que muitos se veem ou se viram nisso que eu estou falando. Mas o nosso Pai, nesse momento, não vem colocar um peso maior do que você já está sentindo. Não. Deus não quer colocar culpa no teu e no meu coração, mas sim nos ensinar a esperar nele. E eu sei que não é fácil ter domínio sobre o desejo, sobre as concupiscências e não se precipitar. Mas o nosso Deus conhece essa fórmula e sabe quando termina o prazo de validade da promessa. Não se medique, meu amado e minha amada, por conta própria. Não faça automedicação a você mesma, porque o médico dos médicos sabe quando terminará a dor que você sente. Talvez solidão, angústia, abandono, tristeza, depressão, desejo de sumir, de desaparecer. Ele sabe e tem reservado para algo sobremodo excelente sobre a tua vida. Não ouça conselho de ímpios. Eles te dizem, te dão palpites, te dão opiniões, sem alicerce, sem base bíblica. A cura que eles têm e que eles propõem é paliativa, temporária. Mas o Senhor não, Ele nos cura por completo. E Ele te curará de toda precipitação. Aleluia. Não faça mais transferências. Não faça mais transferências. Assuma diante do Senhor que você foi, tem sido ou deseja ser precipitado. Não transfira culpa. Assuma. E o Senhor trará cura, restauração e fará tudo o que te prometeu. Um beijo no seu coração com muito carinho, da Rita Bittencourt. Eu amo vocês, viu? Deus abençoe, um dia maravilhoso. Aleluia.
sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, o medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, o medo me atingiria.